Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Para você que já me conhece e sabe por que de mais esse vídeo, né? A gente está aí dando continuidade ao nosso estudo de discipulado desse livro aqui, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje nós estamos finalizando esse dia 5 da unidade 5, onde nós vimos que temos em duas partes, né? E o tema dessa unidade 5 foi que Deus fala. Nós vimos aí que Deus fala através das circunstâncias, da Bíblia, né? Do Espírito Santo, que falou no Antigo Testamento, né? Onde ele escolhia pessoas, mas falava por anjos, por sonhos, né? No Novo Testamento ele vem falar através do Espírito Santo, nós vimos isso. Aí nós vimos também que Deus ele se revela. Aí vimos na aula passada que Deus fala através da Bíblia e hoje nós vamos falar na unidade 5 do dia 5 para poder fechar esse dia que Deus fala através da oração. A oração ela é um relacionamento, né, com o Senhor, e não tem como nós negarmos isso, né? E esse relacionamento, esse tipo de relacionamento que é através da oração, ele faz com que a gente se envolva cada vez mais. E se envolvendo cada vez mais com o Senhor, faz com que a gente se negue a si mesmo, né? E comece a entender e compreender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, para que a gente possa se unir a Ele e Ele venha concluir os propósitos, os planos dele através da nossa vida. E como eu tenho dito, né, eu só sou um instrumento nas mãos do Senhor. Então, antes mesmo de você chegar aí ao final desse vídeo, ao final desse estudo de hoje, para a gente fechar essa unidade 5, abençoadora, que a gente agora vai para a segunda parte, dá o seu like, compartilha, sabe? Comenta, diz o quanto que tem sido abençoador esse estudo na tua vida, compartilha, abençoa outras pessoas também. Isso vai te fazer um bem, isso vai fazer um bem enorme para outras pessoas. Às vezes a gente acha que não está agindo, às vezes a gente acha que não vai surtir efeito, mas vai, acredita, abençoa alguém. Não é para mim, é para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos continuar estudando, vamos continuar mergulhando por águas mais profundas e que o Espírito Santo fale tremendamente ao seu coração e de forma ampla, de forma clara. E para isso você faz o que a gente sempre está pedindo para fazer. Ora, pede ao Espírito Santo para que ele te direcione, para que ele continue a te instruir, para que ele continue a ministrar no seu coração, porque ele é o nosso professor, é ele que direciona a nossa vida. Então ore pedindo ao Espírito Santo que te dê o discernimento, a sabedoria, a compreensão desse estudo, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, um bom estudo para você e vamos preparando o nosso coração para a próxima fase, na unidade 6, a segunda parte, que Deus fala. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Pessoal, chegamos mais ao fim de uma unidade, glória a Deus, chegamos ao término da unidade 5, no dia 5, até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos ver que Deus fala pela oração. Deus abençoe a sua vida com um bom estudo. Ai, que alegria no coração. Vamos lá, dar início aos nossos estudos? Vamos embora. Bom, se você não está mantendo um diário espiritual, você precisa fazer isso. Se o Deus do universo diz a você para fazer uma determinada coisa, isso deve ser anotado. Quando Deus lhe falar em seu momento devocional, escreva imediatamente o que ele disse, antes que você esqueça. E então, registre a sua oração de resposta.
Eu escrevo o versículo da Bíblia que Deus usa para me falar e também o que Ele me diz a respeito de si mesmo através desse versículo. Escrevo ainda a minha oração de resposta e assim posso ver claramente o encontro com Deus, o que Ele disse e como eu respondi a Ele. Registro ainda o que eu preciso fazer para ajustar a minha vida a Ele e assim começo a experimentá-lo em minha vida, à medida que Ele se relaciona comigo dessa forma. A verdade é uma pessoa. A oração não é uma atividade religiosa apenas, é um relacionamento. Vou pedir para que você abra a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: o Espírito Santo revela a verdade. A verdade não é apenas um conceito a ser estudado. A verdade é uma pessoa. Jesus não disse, eu vou lhes ensinar a verdade, mas disse, eu sou a verdade. Quando Deus nos dá a vida eterna, Ele se dá a nós. Quando o Espírito Santo nos revela a verdade, Ele não está ensinando um conceito sobre o qual devemos pensar, mas está nos conduzindo a um relacionamento com uma pessoa. Ele é a nossa vida. Quando Deus nos dá a vida eterna, Ele está nos dando uma pessoa. Quando você se tornou um crente, Deus não lhe deu uma coisa, mas deu a si mesmo a você. Eu vou pedir para que você complete as frases a seguir e você vai preencher os espaços que tiver em branco com as palavras devidamente escolhidas, tá bom? No que você vai entender a seguir. Baseado em João 14, 6. Vamos lá, número 1. O Espírito Santo revela espaço. Número 2. A verdade não é apenas um espaço a ser estudado. Número 3. A verdade é um espaço. Número 4. O Espírito Santo está conduzindo você a um espaço com uma pessoa. O meu relacionamento com Deus. Eis um resumo de como eu procuro viver na prática o meu relacionamento pessoal com Deus. Deus cria em mim o desejo de participar de uma missão de reconciliar consigo mesmo o mundo perdido. Eu respondo a esse desejo e vou a Deus buscando a sua vontade. Quando Deus me revela uma verdade, eu sei que está tentando me alertar para o que Ele está fazendo na minha vida. Quando Deus me revela uma verdade por meio da sua palavra, isso não me leva a um encontro futuro com Ele, pois essa revelação ela é um encontro com Ele. Quando Deus me revela uma verdade, eu encontro diante de uma pessoa. Ele é o autor das Escrituras Sagradas. O divino autor está me dizendo o que está fazendo na minha vida. E para fazer isso, eu uso a palavra. O Espírito Santo de Deus conhece a mente de Deus. Pela palavra de Deus, Ele fará com que eu conheça a sua vontade. O que eu preciso fazer então é lançar mão dessa verdade e ajustar imediatamente a minha vida a Deus. Eu não estarei ajustando a minha vida a um conceito ou uma filosofia, mas a uma pessoa. Já aconteceu de você estar lendo um texto que já leu muitas vezes e de repente descobrir algo novo nesse texto? Alguma coisa que você vê pela primeira vez, nesse texto que você já releu algumas vezes? Essa verdade não é um conceito novo que você tem que tentar trazer para a sua vida, mas é Deus mesmo se apresentando a você. Ele quer te alertar para o fato de que você precisa aplicar essa verdade à sua vida imediatamente. Quando Deus está para fazer alguma coisa na sua vida, o Espírito de Deus usa a palavra para poder fazer com que você conheça esse plano. E assim você pode ajustar a sua vida a Deus e ao que Ele acabou de revelar a respeito de si mesmo, dos seus propósitos, do seu modo de agir. Por isso que a oração é um relacionamento. A oração é comunhão.
é uma comunicação de mão dupla com Deus. Você fala com Deus e Ele fala com você. Não é um monólogo. A sua vida pessoal de oração pode ser essencialmente uma comunicação de mão única, você falando com Deus. Porém, oração é mais do que isso. A oração também inclui ouvir. Na verdade, o que Deus fala na hora da oração é muito mais importante do que você fala. Oração é um relacionamento, não é apenas uma atividade religiosa. A oração se destina mais a ajustar você a Deus do que ajustar Deus a você. Deus não precisa das suas orações, mas Ele quer que você ore. Você precisa orar por causa do que Deus quer fazer na sua vida. E por meio de você, nesses momentos de oração. Deus fala com seu povo pelo Espírito Santo por meio da oração. Vou pedir para que você preste atenção nesse diagrama de como Deus fala pela oração. Ele ilustra um encontro com Deus. Quando o Espírito Santo revela a você uma verdade espiritual, durante a oração, ele está presente e agindo na sua vida. A oração genuína não conduz a um encontro com Deus. Ela mesma é um encontro com Deus. O que acontece quando você busca Deus em oração? A sequência é a seguinte. Primeiro ponto, Deus toma a iniciativa, fazendo com que você deseje orar. Segundo, o Espírito Santo toma a palavra de Deus e revela a você a vontade de Deus. Terceiro ponto, você ora no Espírito, concordando com a vontade de Deus. Quarto ponto, você ajusta a sua vida à verdade, que é Deus. Quinto ponto, você procura e ouve a confirmação ou recebe mais orientações provenientes da palavra ou da circunstância, ou até da igreja, de outros irmãos. Sexto ponto, você obedece. Sétimo ponto, Deus atua em você e por seu intermédio, a fim de realizar os seus propósitos. Oitavo e último ponto, você experimenta Deus, como o Espírito revelou a você quando estava orando. Eu creio que quando você ora, o Espírito usa a palavra de Deus. Eu observo que quando eu estou orando sobre alguma coisa, frequentemente a palavra de Deus vem na minha mente. Eu não considero isso uma distração. Eu creio que Deus está procurando me guiar por meio das Escrituras. Eu descobri que quando eu estou orando sobre determinado assunto, o Espírito de Deus ele toma a palavra e aplica no meu coração e na minha mente, a fim de revelar a verdade. Imediatamente eu interrompo a minha oração por algumas vezes e abro a palavra de Deus, ou até depois que eu acabo de orar, naquela passagem que Deus me chamou a atenção, que eu creio que o Espírito de Deus me trouxe à mente. Agora vamos lá ver o que é orando no Espírito. O Espírito de Deus, ele usará a palavra de Deus para me guiar, para guiar você quanto o assunto sobre o qual você está orando. Eu vou pedir para que você leia a passagem Romanos 8, de 26 a 27, e responda as perguntas a seguir. Número 1. Por que precisamos de ajuda do Espírito Santo quando oramos? Está lá no versículo 26. Número 2. Qual a vantagem que o Espírito Santo tem que nós não temos? Versículo 27. Número 3. O que o Espírito Santo faz por nós? Bom, nós somos fracos e não sabemos como devemos orar. O Espírito Santo tem uma vantagem sobre nós. Ele conhece qual é a vontade de Deus. Quando intercede por nós, ele o faz em perfeita concordância com a vontade de Deus. Então, quando nós oramos, ele nos ajuda a conhecer essa vontade. Agora eu vou passar para vocês aqui um relato do autor que é muito legal. Ele diz assim,
que quando o Richard, que era o filho dele mais velho, fazia na época 6 anos, ele já podia andar de bicicleta. Um presente de aniversário aí ele comprou para poder dar. Aí ele procurou uma bicicleta para poder comprar, né? Procurou uma bicicleta em todo lugar. Aí ele diz que ele encontrou uma Caloi azul e ele comprou e escondeu na garagem. E aí ele tinha então uma tarefa de convencer o filho, o Richard, de que ele precisava de uma bicicleta Caloi azul. Aí ele começou logo a trabalhar o assunto com ele. E ele logo decidiu que o que realmente queria de aniversário, o filho, era uma Caloi azul. Você sabe o que ele ganhou? Bem, a bicicleta já estava na garagem. Eu tinha apenas que convencê-lo a pedir uma Caloi azul, diz o autor, e ele pediu e recebeu. O que acontece quando você ora? O Espírito Santo sabe o que Deus tem na garagem. Já está lá. A tarefa do Espírito Santo é fazer você crer e querer pedir o que está lá. O que vai acontecer se você pedir coisas que Deus já está querendo fazer ou lhe dar? Você receberá sempre o que pedir. Por quê? Porque estará pedindo segundo a vontade de Deus. Quando Deus responde à oração, ele recebe a glória e a sua fé aumenta. É importante saber que o Espírito Santo está falando com você, sim. Como saber que o Espírito Santo está lhe dizendo? Eu não posso lhe dar uma fórmula. Eu posso garantir que você reconhecerá a sua voz quando ele lhe falar. Mas você precisa decidir que só quer mesmo fazer a vontade de Deus. Você tem que abandonar todo o seu desejo próprio, o seu desejo carnal, o seu desejo material, o seu desejo egoísta. E então, quando você começar a orar, o Espírito começará a tocar no seu coração e fazer com que você ore na direção da vontade de Deus. E eu depois peço até para que você leia isso em Filipenses 2, no versículo 13, que diz assim: Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quando você orar, saiba que de antemão que o Espírito Santo já sabe o que Deus tem para você na sua vida. Ele não guia você por iniciativa própria. Ele lhe diz apenas o que ouve do Pai. Ele o guia quando você está orando. Quando eu estou orando, olhando a Bíblia, eu sempre escrevo o que Deus está me dizendo. Escrevo o que percebo que Ele está me induzindo a mencionar na oração. Quando começa a perceber que Deus está me dizendo a respeito de si mesmo, dos seus propósitos, do seu modo de agir, frequentemente vejo um padrão começando a se desenvolver. À medida que observo em que direção o Espírito está me levando a orar, eu começo a perceber que a indicação Ele está me dando. E esse processo vai exigir de mim concentração espiritual. Você pode estar perguntando, mas como que eu vou saber se a orientação que eu estou dando à minha vida, da minha oração procede do Espírito Santo ou se é o meu desejo egoísta? Você se lembra do que do autor aqui, que o nome é George Miller, ele disse que fazia em primeiro lugar quando ele buscava as orientações de Deus? Eu vou pedir para que você volte atrás e eu vou te dar a dica aonde que você vai fazer isso. A resposta está na unidade 2. Na unidade 2 é onde fala que George Miller ele mencionou alguns fatores que ajudaram a ele na caminhada de fé. Então, assim, de que forma que ele aprendeu a discernir a voz de Deus. E aí eu vou facilitar a sua vida e vou te dar a resposta. Ele buscou a direção de Deus com sinceridade. Ele esperou com paciência até ter uma palavra de Deus. E ele confiou no Espírito Santo para orientá-lo por meio da palavra. Porque ele sabia, de tudo isso, que ele precisava fazer isso para ele não cometer os erros. Então, é necessário negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue-se em primeiro lugar, com toda a honestidade,
consigo mesmo, diante de Deus. Você precisa chegar ao ponto de ter certeza absoluta de que o seu único desejo é conhecer apenas a vontade de Deus. Depois, você cuidadosamente veja o que o Espírito Santo de Deus está dizendo por outros meios, e vai se perguntando o que ele está te dizendo pela palavra de Deus, o que ele está te dizendo em oração, né? Ele está confirmando pelas circunstâncias, o que ele está confirmando pelo conselho, né, de outras pessoas. Então Deus, ele nunca conduz você na direção oposta da palavra escrita. Se o que você percebe em oração vai de encontro às escrituras, essa percepção está errada. Por exemplo, Deus jamais o levará a cometer adultério. Ele estará sempre contra o adultério. Esteja atento para ver como Deus usa a palavra escrita para confirmar o que você percebe em oração. Não brinque, porém, não brinque com Deus. Não fique procurando um versículo que pareça confirmar o que você egoístamente, né, quer fazer, para então você depois dizer que é a vontade de Deus. Isso é perigoso. Não faça dessa maneira. Eu vou pedir agora para a gente quase finalizar, para que você escreva aí nas suas anotações alguns questionamentos que eu vou te fazer agora. Na verdade, são poucos. Deus vem falando a você durante esses estudos? Deus fala a você pelo Espírito Santo e pela oração? Sim? Não? Se Deus tem lhe falado, depois você escreve aí nas suas anotações o que você percebeu que Ele está lhe falando, né, numa dessas ocasiões. E se você acha que Deus não tem lhe falado nesses dias, peça a Ele para revelar a razão por que isso não ocorreu até agora. Eu vou pedir também para que você veja se Ele te deu alguma confirmação pela Bíblia, pela circunstância, pela igreja, pelos outros crentes. Sim? Não? E se isso aconteceu, o que você percebeu que Deus estava te dizendo? Anota também aí no seu caderninho de anotação. Vamos para a revisão. Eu vou pedir para que você ore e identifique as afirmações ou versículo que Deus quer que você compreenda, que você aprenda, que você pratique. E você pega essa afirmação ou esse versículo mais importante que você viu hoje, que Deus te direcionou, e com as suas próprias palavras você faça uma oração em resposta a Deus. E depois o que Deus quer que você faça em resposta a esse estudo de hoje. Tá ok? Vamos fechar o nosso estudo? Resumo. Quando Deus do universo me diz alguma coisa, eu devo escrever o que Ele me diz. A verdade é uma pessoa. A oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. A oração é um relacionamento e não uma mera atividade religiosa. Eu preciso ter certeza de que meu único desejo é conhecer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós assim terminamos a unidade 5. Ai, foi bênção, foi bênção, foi bênção. Deus falou tremendamente no meu coração e caramba, eu espero muito que Deus também fale no seu coração, né? Que o Espírito Santo continue aí a tocar no seu coração, que fale de forma clara com você e que você tenha compreendido tudo, né? E que você viva esse relacionamento íntimo, real e pessoal com o Senhor. Bom, aí nós chegamos ao fim dessa unidade 5 e tudo para a glória de Deus. Que o nome dele seja exaltado, que o Espírito Santo nos conduza, né, nos direcione a querer buscá-lo mais e mais e mais. Que Deus abençoe a você e até um próximo estudo, até uma próxima unidade. Em nome de Jesus.